Somos a força do coletivo. Somos a vontade de juntos fazermos mais. Somos a mão que incentiva. O primeiro passo de um salto. Somos a alegria do encontro. O espaço que se compartilha. O tempo que se doa. O futuro que se constrói. Somos histórias e transformação. Somos muitos. Somos o Instituto Unimed BH. Como é bom quando a gente constrói uma relação de confiança. Há 80 anos, a cultura inglesa vem junto com os mineiros, formando cidadãos bilíngues para o mundo. Acreditamos que a educação faz parte do crescimento de uma sociedade. Por isso, no nosso aniversário, o presente é para os belo-horizontinos. Venha fazer parte da família Cultura Inglesa e ganhe 50% de desconto nos cursos ao vivo pela internet. Cultura Inglesa, 80 anos de história e amor por BH. A Melita tem sempre um café fresquinho para você sentir mais a vida. Seja qual for o seu preferido. Melita, café fresquinho para sentir mais a vida. Boa noite, obrigado pela presença de vocês. Esse ano, todo evento que a gente está fazendo aqui é um evento especial, porque você sabe, nós estamos fazendo os 10 anos, né, de projeto, 10 anos dedicados a falar do que tem de melhor na literatura brasileira contemporânea. Então, essa é também uma noite muito especial. E agora, né, nós vamos falar do nosso convidado de hoje, né, um cara que estreou na literatura aos 33 anos, eu acho, né, e que 10 anos depois, quer dizer, contando hoje, 13 anos depois, já é um dos nomes essenciais da literatura brasileira. Então, é uma ascensão meteórica e que nós vamos poder compreender um pouco mais dessa trajetória hoje, na conversa com esse escritor, que eu admiro pra caramba. Na verdade, eu só trago aqui quem eu gosto, quem eu admiro. Então, vamos receber Jefferson Tenório. Jefferson. Mas antes de começar a nossa conversa, Jefferson, eu queria convidar mais uma participação especial do projeto esse ano. Você sabe que sempre tem um ator ou atriz fazendo uma leitura dos textos do homenageado. E hoje nós convidamos o ator Gui Ventura, que vai ler um trecho do último romance do Jefferson, que é De Onde Eles Veem. Gui Ventura, onde você está? Aí.
Eu tinha 10 anos quando os meus cavalos caíram no chão. Foi no tempo em que fomos morar no Morro da Cruz, em Porto Alegre. Minha mãe trabalhava numa empresa de transporte público como funcionária de serviços gerais. Alugamos uma casa pequena nos fundos de um terreno. Na casa da frente moravam os donos, Dona Josefa e seu Adalto. Eram pessoas simpáticas e amáveis. Percebia-se que eram velhos apenas pelo rosto, porque eram ágeis e tinham um humor juvenil. Minha mãe fazia uma jornada de 8 horas, por isso estava sempre muito cansada. Eu estudava pela manhã e à tarde eu costumava desenhar. Com o tempo, eu passei a frequentar a casa dos velhos. Eles me tratavam bem. Às vezes, quando eu chegava da escola, a dona Josefa tinha feito almoço para mim. Um dia eu tomei coragem e fui e mostrei um dos meus desenhos. Seu Adalto pegou, sentou-se numa poltrona e ficou analisando os traços. Depois, olhando para mim, disse com alegria: Joaquim, você é um artista. Eu sorri porque ninguém nunca havia me dito algo assim. Seu Adalto, percebendo meu entusiasmo, disse que iria me encomendar um trabalho. Perguntou se eu sabia desenhar cavalos. Respondi que eu nunca tinha feito cavalos antes, mas que poderia tentar. Ele se levantou, foi até um armário antigo e pegou uma foto que parecia um cartão postal. Na imagem, cavalos selvagens corriam perto de um rio em meio às montanhas. Seu Adalto me perguntou se eu conseguiria fazer algo parecido numa dimensão maior. Eu repeti que podia tentar. A dona Josefa sorriu, eles me deram uma cartolina e um lápis de cor e perguntaram quanto que eu cobraria pelo trabalho. Aquela pergunta me pegou de surpresa porque eu nunca pensei que um desenho pudesse ser vendido. Eu nunca imaginei que meus desenhos pudessem valer alguma coisa. Depois eu achei que eles é que tinham que me dizer o quanto que iam me pagar. Mas não, o seu Adalto se aproximou e disse: você é quem diz quanto vale o seu trabalho. Você é quem diz quanto vale o seu desenho. Eu não tinha noção de dinheiro, a dona Josefa sugeriu que eu pensasse num valor. Quando a minha mãe chegou, eu contei para ela sobre a encomenda. Ela não deu muita importância, ela estava preocupada mais em tomar um banho, trocar de roupa e dormir. Só me disse para eu não ficar socado na casa dos outros e não incomodar, porque ela já tinha problema demais além da conta. No dia seguinte, eu voltei a desenhar. Eu tive dificuldade, a cartolina era grande demais. No entanto, a frase do seu Adalto, Joaquim, você é um artista, reverberava em mim. Os dois eram aposentados, mas faziam doces para vender. E eles recebiam muitas encomendas, embora eu nunca tenha visto os doces da dona Josefa, né, os doces que a dona Josefa fazia para vender, somente os que ela fazia para mim. Certo dia, seu Adalto me chamou e perguntou se eu não poderia fazer um favor. Eu disse que sim. Dona Josefa me alcançou um pacotinho e disse para eu entregar numa casa próxima. É só entregar e pegar o dinheiro, coração. A casa ficava num beco onde haviam muitos cachorros e algumas crianças. Eu bati e um homem negro, retinto, sem camisa e com guias de orixás no pescoço, atendeu. Eu disse que tinha vindo entregar os doces da dona Josefa. Ele sorriu, pegou o pacote, me pagou. Eu achei fácil. Voltei para casa, entreguei o dinheiro para o seu Adalto. A dona Josefa passou a mão no meu rosto e disse, obrigada, coração. E depois ela pediu para eu não dizer nada para minha mãe sobre a entrega, porque talvez ela não gostasse. Enquanto isso, meu desenho avançava. Eu fazia e refazia alguns traços. Um dia, a minha mãe chegou do trabalho, cansada, como sempre, e a dona Josefa a chamou para jantar. Nós fomos, comemos macarrão com carne.
Em um dado momento eu fiquei com sono, e minha mãe disse para eu ir para casa dormir, e que ela ia ficar um pouco mais bebendo com eles, e fiz o que ela mandou. Naquela noite, eu cheguei e olhei para o meu desenho. Ele estava ficando quase finalizado. Mas eu ainda não sabia quanto que eu ia cobrar. Então eu pensei que precisava de novos cadernos. Eu tinha receio de pedir para minha mãe. Naquela noite, eu achei que poderia cobrar o valor que precisava para comprar os cadernos e adormeci com aqueles cálculos. Eu tive um sonho que eu caía de uma escada interminável. E eu acordei com a minha mãe desesperada, dizendo: Joaquim, levanta, anda, levanta, a gente precisa sair daqui, pega tuas coisas. Estava frio, eu olhei para o relógio, era 5 da manhã. Eu lembro da minha mãe abrindo e colocando as sacolas, colocando as nossas roupas com muita agilidade. Eu perguntava o que havia acontecido, mas ela não dizia. Estava determinada a sair daquela casa. A gente não tem tempo, Joaquim. Pega tudo que você puder e vamos sair daqui. Tivemos dificuldade de sair, porque as sacolas eram muitas. Para chegar na rua, a gente tinha que passar ao lado da casa dos donos. Estava escuro. E naquele momento, o meu desenho caiu no chão. E eu disse: mãe, espera, meus cavalos caíram. Ela estava transtornada e falou: esquece essa merda, vamos sair daqui logo, não temos tempo. Eu olhei para trás para ver meu desenho, e quando eu levantei os olhos, eu tive a impressão de ter visto o seu Adalto na janela. Abrimos o portão, lá fora ouvimos latidos de cães, descemos para a rua o mais depressa que pudemos, minha mãe olhava para trás como se tivesse sido seguida. Chegamos numa parada de ônibus que já estava repleta de trabalhadores indo para o centro. Eu lembro que minha mãe tremia e olhava para os lados. Ela nunca me contou o que aconteceu aquela noite. Mas o fato era que não tínhamos mais um rumo. O dia amanheceu e minha mãe olhava através da janela do ônibus como se buscasse uma alternativa. Obrigado. Muito obrigado, Gui. Obrigado pela leitura desse trecho que inicia esse romance. Trecho maravilhoso, né, que já dá o pontapé inicial desse livro incrível, que é o último romance do Jefferson. Minas gosta de você, viu, Jefferson? Você sabe disso, né? Você sabe disso. Vou falar rapidamente aqui. Só para dar alguns dados básicos para a gente começar, né? O Jefferson nasceu em 1977 no Rio de Janeiro, carioca de Madureira, mas ele passou a maior vida dele em Porto Alegre, né, para onde ele se mudou na década de 90, e ali ele construiu a sua carreira, né? Escritor, professor, pesquisador. A carreira dele começou em 2013 com o romance O Beijo na Parede, eleito livro do ano pela Associação Gaúcha de Escritores. Na sequência vieram Estela Sem Deus, em 2018, O Avesso da Pele, em 2020, né, que venceu o prêmio Jabuti, que foi um estouro total, nós vamos falar desse livro mais à frente, e o romance mais recente, que é De Onde Eles Vêm, que é de 2024. Graduado em Letras, mestre em Literatura Luso-Africanas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em Teoria Literária pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Ele, até pouco tempo, lecionava Língua e Literatura na rede pública de ensino.
e foi também professor visitante na Universidade Brown, nos Estados Unidos. Bom, essa é a ficha, vamos dizer, oficial. Mas, Jefferson, boa noite, obrigado pela sua presença aqui entre nós, viu? Seja muito bem-vindo. E eu queria que, bom, já que eu falei os dados oficiais, queria que você contasse um pouco dessa sua biografia, desse início, assim, da sua infância em Madureira, o que ficou do Rio em você, por que vocês foram para Porto Alegre, como é que foi a sua adolescência e juventude. Ou seja, eu queria que você contasse um pouco a sua história antes de você se tornar professor. Só para a gente dar uma situada aqui. Bom, boa noite. É sempre uma alegria voltar para Minas, para BH. Estava falando com o Zé que é um dos estados que eu mais visito. Desde que o Avesso saiu, eu tenho vindo todos os anos, né, para alguma cidade de Minas ou para BH. E sou sempre muito bem recebido. E fiquei muito feliz com esse convite, com esse projeto muito bonito, que vocês conhecem, né, Letra em Cena, e, enfim, que traz, né, autores e torna a literatura viva, né, a palavra viva. E escutando agora o Gui, né, lendo esse trecho do De Onde Eles Vêm, eu fiquei pensando, eu escrevi mesmo isso, né, porque parece que as palavras não são minhas, assim, né? Porque quando ela ganha corpo, né? Ganha um tom, ganha voz, é a impressão que eu tenho também quando os meninos apresentam o Avesso da Pele, e eu fico chorando, e é meio narcísico isso, né? Porque você chora por uma coisa que você mesmo fez, né? Mas é porque se transforma em outra coisa, né? E então eu fico muito feliz, assim, e grato pelo acolhimento e também por esse convite. Então, as pessoas acham que eu sou gaúcho, né? E esse dia eu estava no elevador, eu moro em São Paulo hoje, né? Estava no elevador, e aí aquele vizinho que você vê de vez em quando, né? E aí daqui a pouco ele entrou no elevador e eu estava com outro amigo e estava conversando, daqui a pouco ele parou e olhou para mim assim: "Você é gaúcho, né?" E aí eu olhei para ele assim: "Por quê?" "Não, porque o seu sotaque." "Mas eu estou tentando me livrar desse sotaque." Mas tá tão aparente assim. "Zé, você acha que eu sou gaúcho?" Assim, não? Vocês acham que eu tenho um sotaque gaúcho? Pareceu carioca, né? Então, é porque eu estou forçando um pouquinho também, né? Por quê? Porque a minha relação com o Rio de Janeiro, embora eu tenha ficado lá até os 13 anos de idade, ela é muito profunda. Assim, os primeiros anos da minha vida lá não foram fáceis, assim, e foram bem marcantes, né? Eu conheci praticamente toda a zona oeste do Rio de Janeiro, que era onde eu morava e frequentava. Quem sabe da zona oeste do Rio de Janeiro é o subúrbio do Rio, né? Que hoje é tido também como um lugar dominado pelas milícias, né, e tal. Mas era um lugar onde eu frequentava bastante, né? Então, esse percurso Zona Oeste, Zona Sul, né, do Rio de Janeiro, eu fiz muitas vezes. A minha mãe é gaúcha, né, e aos 16 anos resolveu ir para o Rio de Janeiro, e lá ela fez a vida dela, foi lá onde ela conheceu o meu pai. E aí, depois, aos 13 anos, depois que o Rio de Janeiro nos castigou bastante, fomos para Porto Alegre, né? E aí, Porto Alegre, não é à toa que esse trajeto, Rio de Janeiro e Porto Alegre, estão presentes nos meus livros, né? Esse percurso, tanto no Estela Sem Deus quanto no Avesso da Pele, esse trajeto está ali dentro, né? Porque foi bastante marcante para mim em várias questões, né? Acho que a primeira delas é a mudança de ambiente. Então, eu saio de uma cidade que é solar, né, que é uma cidade que pede para que você saia de casa, né, ou seja, você tem uma beleza natural muito próxima de você. E aí você vai para Porto Alegre, que é uma cidade fechada, não tem praia, é fria, né, fria em todos os sentidos. E foi o primeiro lugar em que eu soube que eu era uma pessoa negra, né? Até então, no Rio de Janeiro, isso nunca tinha acontecido. E foi eu colocar o pé em Porto Alegre, uma semana depois, na escola, né, alguém já me apontou e disse que eu era um negão,
Ou, desse lado ficam os negros, desse lado ficam os brancos na hora de jogar bola, né? Então, foi já esse início, né, em Porto Alegre. E aí eu começo a gostar de ler muitos anos depois. Assim, não foi o livro na minha vida não foi algo fácil, né? Não era algo dado. Esse início que o Gui leu, se eu fosse dizer, se eu fosse escolher, né, dos meus livros, o que é mais biográfico, eu acho que esse trecho talvez seja o mais biográfico, né? Porque eu gostava de desenhar, né? Diziam que eu desenhava bem, e, de fato, a gente foi morar nesse lugar chamado Morro da Cruz, em Porto Alegre, e os donos da casa onde nós morávamos, né, que nós morávamos nos fundos dessa casa, eram dois velhinhos, né, simpáticos, né, e que eram traficantes, né. Mas a gente não imaginava isso, né, que eles eram traficantes. E eu lembro, então, de eles me encomendarem, né, cavalos para desenhar e tal, e eu comecei, de fato, a desenhar. E, certo dia, a minha mãe estava acostumada a ir jantar na casa deles, né, e tal, e aí um dia ela volta, não foi de madrugada, mas foi já no dia seguinte, em que ela estava muito assustada, sentada no sofá, meio procurando uma saída, e disse para nós: a gente tem que sair daqui, né? E aí a gente estava acostumado a fazer muitas mudanças. Nós é quem? Você e mais quantos irmãos? E a minha irmã mais nova, né? Eram sempre nós três, né? E eu olhei para minha irmã e pensei: puxa, de novo a gente vai ter que se mudar. E a gente não se mudou no mesmo dia, a gente se mudou dias depois, assim, né? E depois a gente soube que, de fato, ali era uma casa, né, de traficantes, tal. Depois houve uma tragédia nessa casa e tal. Então, para que eu chegasse nos livros, eu precisei ter as minhas necessidades básicas atendidas, né? Isso demorou 24 anos. Então, eu me tornei leitor, né, aos 24 anos. E se tornar leitor não é porque eu peguei um livro e aí virei leitor de um dia para a noite, não foi isso. Mas eu digo isso porque foi a primeira vez que eu terminei um livro, né, que eu fui até o fim. Aos 24 não tinha anos. livros em casa? Tinha, mas eles não serviam para leitura, né? Eles serviam para ficar como decoração, servia como brinquedo, para segurar o pé da mesa, né? Não tinha serventia, né? A gente tinha aquelas enciclopédias, né? O primeiro livro que eu ganhei na vida, eu tinha 2 anos de idade, e era um livro que se chamava Decifrando o Futuro, né? Muito curioso, né? Sugestivo, né? Esse título, e que falava de profecias do Nostradamus, né? Para os anos 2000, que o mundo ia acabar, não sei, aquela coisa toda. Mas eu não tinha essa intimidade com os livros. Então, só foi aos 24 anos, já na universidade, que eu me apaixono pela literatura e pelos livros. E aí, no curso de letras, eu descubro que eu posso ser professor, porque eu não sabia disso. Mas você está dando um pulo aí, deixa eu tentar entender. Então, você está lá, adolescente, tinha sua turma, gostava de festinha, eu era um menino mais introspectivo e jogava bola. Você torceu para algum time no Rio Grande do Sul? Então, vamos falar de futebol. Eu cheguei a jogar no Flamengo. Jogou no Flamengo? Assim, aquelas primeiras bases, né, do Flamengo, assim, treinava na Gávea, aquela coisa toda. Eu achei que eu ia ser jogador de futebol. Depois eu fui para o Rio Grande do Sul e aí comecei a jogar na várzea mesmo, assim, porque eu gostava muito de jogar futebol. E nesse meio tempo, essas mudanças todas que a gente teve, apareceu o judô na minha vida, né? E aí o judô, ali com meus 15 anos, me afastou do futebol e eu comecei a fazer judô. Inclusive, eu estou no meio de um livro que fala sobre leitura e escrita na vida das pessoas negras, né? Ou seja, o que modifica na vida das pessoas a chegada da literatura, né, na sua vida. E aí eu reflito um pouco sobre por que eu escolhi o judô e o que isso tem a ver com a leitura, né?
E eu fui um menino bastante tímido, né? Tinha bastante dificuldades assim de me relacionar com as pessoas, né? Havia uma desconfiança que eu tinha algum traço de autismo, alguma coisa assim nesse sentido. E eu fui também uma criança, adolescente, que me quebrei muito, né? Eu tenho praticamente todas as partes do meu corpo já foram quebradas, né? Assim, perna, pé, cabeça, braço. Teve uma vez que eu quebrei os 2 braços de uma vez só, né? Eu me colocava em situação de risco sem saber que eu estava em risco, né? Ou seja, eu era bem tapado, né? E aí de repente eu estava lá todo quebrado, né? E a escolha do judô foi interessante porque uma das primeiras regras do judô é você aprender a cair, né? E eu gostei tanto daquilo, né, que eu não me quebrei mais, né? E aí eu fiz uma analogia com a leitura, que o leitor também é essa pessoa, né, que cai, mas não se quebra, né? Ou seja, o leitor ele precisa cair, precisa mergulhar, né, para conseguir se aproximar de fato das palavras, né? E aí vem o judô, eu me torno faixa marrom em judô, passo quase 7 anos, participei de campeonatos, aquela coisa toda, né? E aí, por falta de grana, de não poder continuar mais pagando a academia onde eu fazia, aí desisti do judô. Isso aí eu já estou com 18 anos, né? 18 para 19. E aí eu invento de ser rapper. Rapper? Rapper. Como é que é? Aqui, né? E essa imagem que vocês estão vendo aqui era muito diferente de 30 e poucos anos atrás. Gostava de Racionais? Eu queria ser o Mano Brown. Assim, tem um pessoal que está se movimentando aí para me apresentar para o Mano Brown, né? E se vocês conhecerem ele também, né? Porque eu preciso falar isso para ele. Eu disse, cara, você não sabe a revolução que você fez na minha vida, né? Assim, quanto você foi importante. Porque o rap é o que me aproxima, digamos, da palavra. Uhum. Né? Então, eu não tinha essa intimidade com os livros, mas eu passei a ter uma intimidade com a palavra, e isso tem a ver com o rap. Então, eu formo um grupo com mais 3 pessoas, mais 3 amigos, todo mundo cantando muito mal, rimando muito mal. Como é que chamava esse grupo? Pode falar. Chamava Magma Rap. E certa vez a gente fez 3 apresentações, né? Foi suficiente para a gente entender que... E na terceira apresentação, a gente se apresentou na TV, na TVE, lá em Porto Alegre. E era um programa chamado Manos e Minas. Não me lembro agora como é que era o nome do programa, mas era para trazer grupos de rap, né? E eu lembro que quando a gente terminou a nossa apresentação, porque tinha uma plateia também, né, no programa, e a gente terminou e ficou um silêncio. Um silêncio constrangedor. Assim, porque o apresentador não tinha ouvido ainda a gente, né? E aí, para quebrar o clima, ele perguntou, mas por que é magma? E aí todo mundo se olhou assim, e aí eu disse, não, é porque a gente não gostava muito de aula de geografia, e aí o nome surgiu numa aula sobre vulcão. E aí o apresentador disse, eu achei que ia vir uma coisa melhor, mas muito obrigado. E a gente saiu e aí ali acabou, né, o grupo. E aí teve uma briga também, porque essa história é interessante contar, porque esse grupo que eu tinha era um pessoal assim muito do rap, assim, né? A gente vivia pro rap, escutando, se vestia, né, com figurino. E na época era todo mundo ferrado, assim, né? Ou era office boy, ou trabalhava limpando terreno, enfim, a gente se virava para conseguir grana. E a grana que a gente conseguia era para ir, no final do mês, nas lojas de CD, na época tinha CD, né, para comprar CD de base. Né? Base é um CD que só tem batida, e a gente colocava a letra em cima. Só que, na época, esses CDs eles eram meio caros, assim. E a gente não queria comprar do camelô porque era de baixa qualidade. Então, a gente ia na loja comprar, então a gente juntava a grana e ia comprar. Bom, foi nesse dia que nós brigamos. Por quê? Porque um dia antes, eu havia assistido um filme na sessão da tarde. E que até hoje eu não me lembro qual era o filme, mas ao final desse filme,
tocava uma música que eu achei muito bonita. E eu fiquei esperando os créditos, né, do filme, até saber que música era aquela. E a música era Sonata ao Luar, do Beethoven. Né? Eu nem sabia quem era Beethoven, não fazia ideia. Né? E aí, passa-se um dia, vamos na loja, e entramos todos, né? Todas pessoas negras, jovens negros, e aí vocês podem imaginar a movimentação do segurança, aquela coisa toda. Né? E aí eu entro e pergunto para o vendedor, me diz uma coisa, vocês têm Beethoven? E aí o vendedor me olhou assim da cabeça aos pés, eu de bermudão, né, corrente, boné para trás, aquela coisa. E ele me olhou assim, e aí virou para o fundo da loja e disse, fulana, vê se tem aí nos clássicos. Foi a primeira vez que eu ouvi a palavra clássicos. Né? Vê se tem aí nos clássicos Beethoven. E aí alguém gritou de lá, tem? Eu disse, vai lá, que lá no fundo tem. E aí eu fui, e na época dava para escutar um trechinho da música, né? Coloquei os fones, e comecei a procurar, até achar o CD. Só que você não pode levar só uma música, né? É que nem casamento, você não pode levar só a parte, você tem que levar tudo. Né? E aí o CD do Beethoven era 3 vezes mais caro que o de base. E eu pensei, não, mas essa música está valendo, eu quero esse CD. Né? E o CD era bonitão, assim, tal. Aí vou para o caixa, chego no caixa, tá os manos, né, com as suas bases, eles olham para mim, olham para o Beethoven e perguntam, que porra é essa? Eu disse, é música clássica, né, Beethoven. Isso é rap? Eu disse, acho que não. Então devolve essa merda, cara. A gente precisa da base, né, você vai gastar o dinheiro que a gente juntou para comprar isso aí. Né? E ali começou um bate-boca, e eu disse, não, eu quero levar, e quer saber, eu não quero mais me apresentar nesse grupo, porque todo mundo canta mal, vocês são ruins, eu sou ruim, e eu vou ficar com Beethoven, e aí saí E ali terminou o grupo. E ali foi naquele momento que eu percebi que eu queria outra coisa. Né? Que eu não queria o rap pelo rap, eu queria algo que eu não sabia ainda exatamente o que era, né, mas que tinha alguma coisa a ver com essa sensibilidade, né, do Beethoven. Né. Você teve um letramento musical antes, né? De certa forma. Assim como... Ouvia música em casa? Assim como, sei lá, 90% da população brasileira. Né. Uhum. Assim, a população preta, periférica, tem o letramento na música, não é nos livros. Né. Isso é histórico. Não é à toa que a gente tem tantos compositores bons. Né? O que aconteceu no Brasil não aconteceu em nenhum lugar do mundo. A gente ter tanta gente boa. Tem uma lista enorme. Né? O Wisnik sabe muito bem disso, né? O quanto a gente tem desse letramento musical. E em casa, sim, a gente escutava bastante coisa, principalmente samba. A minha mãe não escutava música erudita, mas ela sabia os nomes. Né? E ela dizia, vocês têm que escutar, ela falava Chopin, né? Vocês têm que escutar Chopin, tem que escutar Beethoven, Vivaldi. Eu não sei de onde ela tirava, mas ela sabia que tinha uma importância ali. Mas ela não escutava. Então, o letramento acabou vindo pelo samba mesmo, né? Pelo pagode. Ela gostava muito de Ney Matogrosso também. Então, nem passava na sua cabeça ser ou professor ou escritor, isso era uma coisa que inexistia? Inexistia completamente. Assim, minha mãe queria que eu fosse militar. Né? Porque era uma forma de você garantir um salário, né? Você ter uma vida ordeira, ser um homem de bem. Né? Como é que você entra na universidade e no curso de letras? Eu entro na universidade porque eu conheci um professor num cursinho pré-vestibular, né, de literatura, o Jorge Frois, e esse professor mudou a minha vida. Assim, né? Esse professor era um dos professores negros desse cursinho, era um cursinho voltado para pessoas negras em Porto Alegre. E quem achou esse cursinho foi a minha mãe, né, porque ela disse, eu não te quero mais andando com esses guri aí na rua que não fazem nada.
Você só fica andando de madrugada aí e recebendo atraque da polícia. Você tem que dar um jeito na sua vida. Daqui a pouco está envolvido em drogas. A minha mãe tinha muito medo das drogas, né? E aí ela achou esse cursinho. Você vai lá, se inscreve, porque você precisa de um diploma. E eu disse, mas mãe, eu não sei nem o que eu quero fazer, né? Não, mas não interessa, vai fazer alguma coisa. E eu vou nesse cursinho, começo a ter aula com esse professor de literatura, e ele era muito apaixonado por literatura, pelos livros, e ele levava contos para a gente ler em sala de aula, e foi numa dessas aulas que eu conheci um dos contos do Rubem Fonseca, né? Que era o Feliz Ano Novo. E a gente leu aquele conto inteiro, né? E a parte mais legal era porque, vocês conhecem, né? O Feliz Ano Novo é um conto cheio de palavrões. E eu nunca tinha lido um texto com tantos palavrões na minha vida. E o mais legal era ouvir o professor falando palavrão, né? E aí depois ele chamava a gente para também falar o texto. E eu achei aquilo tão legal que eu fui atrás do autor. E aí peguei um livro na biblioteca, e numa biblioteca que ficava perto da minha casa, e eu lembro da bibliotecária me dizer, esse livro nem deveria estar aqui dentro, né? Por causa, né, do teor, né? Foi um livro censurado. Foi um livro censurado, né? Então, e aí é o primeiro livro que eu leio inteiro na minha vida. Primeiro livro literário, né? Literário, primeiro livro, porque não havia nenhuma experiência de leitor nesse sentido, né? Mas você já escrevia umas coisas, escrevia diário. Escrevia diários, desde sempre gostei muito de escrever, falando sobre a minha vida, né? Mas literariamente eu não tenho. Eu tenho aos 18 anos uma novela que se chamava O Perdão do Destino. É um título terrível, né? Eu sei. A história também é terrível. Mas era a minha tentativa de fabular, né? Assim, de escrever. Eu queria... Eu não tinha me dado conta, mas eu queria fazer ficção, mas meu objetivo era escrever novelas para a Globo. Então, O Perdão do Destino era a história de uma família italiana. Estamos falando do início dos anos 2000. E vocês sabem que tipo de novela se passava nesse período, né? E eu tentava imitar, digamos assim, essas novelas, e assim, consciência de classe racial zero, né? E aí... Aí esse livro deu um tsunami na sua cabeça. Não aconteceu nada com esse livro, porque eu mostrei para uma namorada que eu tinha, na época, e ela leu e dava risada. E eu falei, por que ela está rindo se é uma coisa séria para chorar, né? E ali eu vi que de fato... aí eu abandonei esse livro e tal, e fui fazer o vestibular para arquitetura, né? Porque eu gostava de desenhar, então eu achava que fazia arquitetura. Passei no vestibular para arquitetura na PUC, mas não tinha como pagar a mensalidade, muito menos a matrícula. Aí desisti, fiz novamente o cursinho, mais um ano, e aí fui fazer o vestibular para o curso de letras, numa faculdade particular, porque era mais barato. Era mais barato que o curso de história. Eu estava entre história e letras. E por que eu, além de ser mais barato, era porque eu descobri que as pessoas gostavam de ler no curso de letras, né? Mas eu não tinha ideia do que acontecia lá dentro. Eu não sabia que você estudava para ser professor, né? Estudava para ser tradutor, gente que entra para ser escritor. Eu não sabia nada disso, eu não tinha essas informações. O que eu tinha na minha cabeça eu preciso de um diploma para minha mãe ficar tranquila. E aí o dia que eu disse para a mãe que eu tinha escolhido fazer letras, ela ficou bem desconfiada. Assim. Ela perguntou, tá, mas esse curso dá dinheiro? E aí eu lembro que eu tinha lido uma entrevista de um neurolinguista dias atrás, e eu fiquei com essa palavra, né, neurolinguista. E aí eu disse para ela, mãe, eu vou ser neurolinguista. E ela disse, então tá, meu filho, vamos fazer o curso de letras, né?
é que ela sustentava a casa, Gerson? É, Porque você não falou no pai, né? Então, o pai é uma figura inexistente, pelo menos nesse período. Né? ele é inexistente, foi inexistente 42 anos. Né? O meu pai é uma outra parte esse dia eu estava conversando com um amigo, ele falou, cara, você não precisa ir muito longe para contar suas histórias, né? Porque sua família, né, tem tanta história. Mas, enfim, meu pai foi embora quando eu tinha 1 ano de idade e desapareceu e reapareceu 42 anos depois. Né? Então, faz pouco tempo que eu o conheci. Né? E a minha mãe, ela fez de tudo. Né? Foi faxineira, empregada doméstica, trabalhou em cargo de confiança, né? em governos. Mas, em determinado momento da vida dela, ela começou a trabalhar como cartomante e vidente, né? E abriu o terreiro dela. E previu o seu sucesso? A minha mãe previu muita coisa. Eu fico muito assustado com... Tanto que hoje eu não jogo mais com ela, porque eu de fato, tenho receio. Assim. E conforme os anos foram passando, ela começou a ser muito assertiva. De falar datas, de escrever pessoas, assim, eu comecei a ficar meio assustado, né? Porque tem coisas que a mãe não precisa saber, né? Então ela começou a fazer um relativo sucesso, assim. Hoje ela joga, né? Mas ela já está com quase 80 anos, então ela já está mais recolhida, assim. Mas a minha mãe no Rio Grande do Sul é mais conhecida do que eu. Né? As pessoas me mandam mensagem e dizem assim, eu gosto muito dos seus livros, mas eu quero o contato da sua mãe, né? Porque eu quero jogar com ela. E a minha mãe já atendeu ministros do governo FHC, enfim, gente famosa já foi lá jogar carta com ela, e ela é bem assertiva, ela previu coisas assim, realmente, e para a minha vida ela disse, você vai ganhar a sua vida escrevendo. Né? E eu achava isso muito distante, muito... Bom, você entrou na universidade, você falou que entrou na universidade paga, você não cursou em universidade pública? Você não é cotista? Foi cotista? Aí, pois é, eu fiquei 4 anos nessa faculdade particular, só que aí aconteceu uma coisa, eu fiquei doente, né? Doente, eu fiquei obsessivo por livros. E na época eu era estagiário de um escritório de advogados, e eu comecei a gastar o meu dinheiro em livros. Né? E aí eu me endividei na faculdade, não consegui pagar a faculdade. Não façam isso. Né? E eu pensei, bom, a única forma de eu não parar de estudar é fazer vestibular de novo. Aí, 4 anos depois, quase me formando numa faculdade particular, eu resolvo fazer o vestibular para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Não porque era uma universidade pública, mas era porque eu queria continuar comprando os meus livros, né, sem precisar pagar a faculdade. E aí eu passei, mas eu passei em bacharelado, que é para ser tradutor. Odiei o curso. E em 2008 eu fiz de novo o vestibular. Eu fiz 5 vestibulares na minha vida. Né? E aí passei nesse vestibular de novo para o curso de licenciatura em letras, mas aí já pelo sistema de cotas. Né? E aí, em 2010, eu me formo como o primeiro cotista negro da Universidade Federal. Né? E aí eu já sou professor, né? Já começo a pensar no meu primeiro livro. Sua história tem muito a ver com de onde eles vêm. Tem. O Joaquim, eu acho que é o personagem que eu gostaria de ter sido. Né? Porque o Joaquim, ele já gosta de livros, né? Ele já quer ser poeta, ele já quer... E isso, para mim, demorou muito tempo, assim, né? Para eu querer ser escritor, acreditar que eu podia escrever, gostar de livro, tudo foi muito tardio, assim, né? E com o Joaquim, não. O Joaquim, ele já entra né, querendo tudo e já sabendo o que ele quer da vida, né? Bom, e quando é que surge a literatura, a sua escrita? Quando é que você se dá conta de que você se dá bem naquele negócio, que escrever é uma coisa que você gosta, que você quer fazer? Você começou a mostrar seus textos ali para professores. Como é que surgiu esse primeiro livro aí? Surgiu junto com a universidade? Ou primeiro você foi ser professor?
Foi tudo junto, né? Porque eu comecei a dar aula junto com a minha graduação. Então, lá não sei se aqui tem isso, mas no Rio Grande do Sul, quando você está no 4º semestre do curso de licenciatura, você já pode dar aula nas escolas do Estado, né? Então, eu comecei a dar aula e fazia o curso de letras. E, ao mesmo tempo, eu comecei a escrever, né? As primeiras coisas que eu escrevi foram poemas, né? E eu participei de um concurso, ainda nessa faculdade particular, um primeiro concurso de poemas, e eu tinha escrito 2 poemas. Um que eu achava que era o melhor, e um outro que eu achava que era esquisito e ruim. Eu iria inscrever o poema que eu achava que era o melhor e que eu gostava. Eu não tinha computador, então eu tinha que fazer isso no computador, no laboratório de informática da universidade. Eu deixei para o último dia para me inscrever. E eu estava lá salvando no disquete, né, o poema para mandar, e o meu computador pegou fogo. Dentro da universidade, o computador pegou fogo. Não sei o que aconteceu, pegou fogo, e o disquete também pegou fogo. Eu perdi o poema que eu queria, e aí só tinha o outro poema, que era o esquisito e o ruim. Pois foi esse que ganhou o primeiro lugar. Se chamava Estante Revisitada. E até hoje eu acho um poema ainda esquisito e estranho. E eu pensei que eu ia ser poeta, e comecei a escrever um monte de poemas, né? Eu devo ter em torno de uns 200 e poucos poemas Mas escritos. nunca publicou, né? Não me arrisco a fazer isso. É só como exercício mesmo, esses poemas. E aí eu vi que não estava dando certo escrever poema, aí comecei a escrever contos. Aí participei de mais um concurso chamado Contos Paulo Leminski, no Paraná. Também venci esse concurso. Achei que eu ia ser contista. E esse conto que ganhou, que se chamava Cavalos Não Choram, deu origem ao meu primeiro romance, né, que é O Beijo na Parede. Então tem uma cena lá do Beijo na Parede que é o conto esse, quando o pai morre e o menino vai vender um cavalo para pagar a dívida do pai, né? E aí é assim que eu começo a minha vida de romancista. Aí eu entendi que eu gostava de narrativa longa, né, que é onde eu me sentia mais à vontade. Mas a sala de aula te ensinou muita coisa? A sala de aula me tornou o que eu sou, né? A sala de aula me ajudou a me tornar escritor, a me tornar um leitor. Enquanto eu dava aula, eu fazia literatura, né, junto com os meus alunos. Enquanto eu fazia literatura, eu também fazia aula. Então, as coisas se misturavam. Eu acho que eu só consegui me tornar escritor por causa da sala de aula, né, por causa dos meus alunos. O tanto de histórias que eu ouvi... De ensino fundamental e médio? Eu comecei com o fundamental básico, né, com o fundamental do 5º ano até o 8º ano, 9º ano. E depois eu começo a trabalhar também com as turmas de ensino médio. Mas os meus primeiros alunos eram alunos do 5º e 6º ano. Então eram os pequenininhos. E eu adorava dar aula para eles, assim. Eu aprendi muita coisa, assim, e também me ajudou a ser menos tímido, né, porque você não pode ser tímido com uma sala, né, com 30 crianças, eles acabam com você em 5 minutos, né. E aí eu fazia muita coisa, assim, né, e eu me tornei um contador de histórias. Tanto que o meu TCC, trabalho de conclusão, é o professor contador de histórias na sala de aula, né, em que eu defendo que todo professor tem que ser um bom contador de histórias. Você foi um bom professor, então, você acha? Eu acho que sim. Eu acho que eu tenho tido muitos retornos assim de ex-alunos, né, que me falam, né, que lembram das minhas aulas. Você acha que você conseguiu fazer com que eles gostassem de ler? Então, em determinado momento da minha vida de professor, eu entendi, isso demorou uns 2 anos para me dar conta, assim, né, que eu não podia ficar dando aula de língua portuguesa, trabalhando com gramática. Ou seja, o ensino de língua portuguesa não podia ser isso, né.
E aí veio o estalo de entender que eu precisava, na verdade, formar leitores, né? E aí eu comecei a mudar meu plano de aula, né? Ou seja, eu colocava ali o que eu ia dar, né? Mas, na verdade, não era aquilo. Era só para agradar a equipe pedagógica e a Secretaria de Educação, aquela coisa toda. Mas, na prática, eu estava ensinando aos alunos a gostarem de ler, né? Estava formando leitores, né? E aí ali eu usava várias estratégias, né, para conseguir o meu objetivo, que era, né, fazer com que eles gostassem de livros. E eu acho que eu consegui fazer. Assim, foi muito difícil, né, foram 18 anos de sala de aula, mas hoje, olhando assim, acho que eu consegui fazer o que eu queria, né, enquanto professor. Então, você publicou os seus primeiros livros ainda professor? Ainda professor, né, publiquei O Beijo na Parede ainda como professor, dava aula para o sexto e sétimo ano, né, quando eu publico O Beijo na Parede. E aí eu vi que as coisas estavam mudando, eu estou falando de 2013, né? Eu vi que as coisas começaram a mudar no dia que eu cheguei na escola, e aí estava uma turma do sexto ano parado na sala, na porta da sala, com os caderninhos na mão, assim, me olhando, né? E aí eu achando que eu tinha esquecido de corrigir algum tema, sei lá. E aí eles queriam meu autógrafo, né? Porque eles tinham me visto na TV e tal. Aí eu vi que a coisa começou a mudar um pouco, né? Aí veio Estela Sem Deus, e aí começou a aparecer entrevista nos jornais, né? Aí chegou um aluno e falou: a minha mãe leu o teu livro, ela gostou e tal. Aí começou uma coisa meio assim. Mas quando veio O Avesso da Pele, aí foi realmente uma mudança bastante drástica, assim, né? Porque eu ainda estava dando aula, pandemia, aquela coisa toda. Ainda continuei até 2022, né? E eu lembro que quando você entrega o boletim, os pais vêm pegar o boletim e tal. E aí a minha fila de pais só aumentava, assim, né? Mas não era para falar do filho, era para pegar autógrafo comigo. Então, ali eu vi que a coisa, de fato, estava ficando difícil, e aí eu tive que sair da sala de aula para conseguir dar conta do que estava acontecendo com o Avesso, né? Foi bom, mas não precisa voltar, né? Você não sente falta da sala de aula? Eu sinto, cara. Eu sinto falta da sala de aula, mas eu não sinto falta da escola. E quem é professor sabe do que eu estou falando, né? Porque a escola acaba com a gente, né? Tudo que vem junto com a escola, toda a burocracia, as exigências. O dia que eu me vi tendo que colocar pontinho nos cadernos de chamada, assim, é um absurdo, assim, as coisas que aconteciam. E o Avesso da Pele é um pouco isso também, né? Um pouco esse desabafo do professor que não aguenta mais aquela rotina, aquela precariedade, né, da escola. Mas a sala de aula, eu sinto falta e gosto muito daquele momento. Se fosse só isso, de você entrar da sua aula e ir embora, mas não é só isso, né? Então você virou um popstar ali localmente primeiro, né? Ali com os alunos, te respeitavam, né? Sua trajetória. Mais ou menos, né? Porque professor não interessa se você tem 10 livros, aluno é aluno sempre. Teve um que te fez umas perguntas estranhas, né? Perguntas estranhas? Não, perguntou se você tinha ganhado o prêmio mesmo. Sim. Tem uma história assim. Eu já estava quase saindo já da escola. Um aluno chegou para mim, um aluno do terceiro ano do ensino médio, falou assim: professor, o senhor escreve na Folha de São Paulo, né? Você escreve. O senhor ganhou aquele prêmio, o Jabuti, né? Ganhei o prêmio Jabuti. E seus livros estão traduzidos em vários países, né? Sim, estão traduzidos em vários países. Então, me diz uma coisa, professor, por que o senhor sempre vem com o mesmo casaco? Eu nem tinha percebido isso. Muito bom. E por que você acha, a que você atribui o sucesso do Avesso da Pele? Era o livro certo para aquela hora, para aquele momento do Brasil, do país? Como é que foi? Porque você imaginava? Né? O autor nunca sabe, né? Se o negócio vai dar certo, se não vai. Mas realmente estourou. E os temas, né, tratados Sim. ali, quase que uma síntese assim, dessas questões todas que estavam, né, ali pipocando na sociedade, né, a questão.
identitária, a questão racial, estava tudo ali misturado. O seu livro chegou numa hora, também não chegou sozinho, né? Chegou. Acho que tinha ali uma conjuntura, assim, né? E o Avesso da Pele, ele surgiu de um desejo que eu tinha, né? De escrever a história de um professor. Então, eu já queria escrever essa história desde antes do Estela Sem Deus, né? Eu já queria ter um romance que falasse sobre a vida de um professor. Aí os anos passaram e me tornei pai, e aí pensei, preciso de um livro que fale sobre paternidade, né? E aí, depois de adulto, continuei recebendo abordagens policiais, né, e tal. Devo escrever um livro sobre pessoas negras que sofrem abordagem policial. Então, eram livros diferentes, assim, né, que eu pensava escrever. E aí, de repente, chega 2019, não, 2018 ainda, logo depois que eu lancei o Estela Sem Deus, depois de uma tarde com a Sexta A, né, em que eu cheguei em casa esgotadíssimo e recebo uma mensagem pela rede social de um editor da companhia, a Companhia das Letras, se apresentando: oi, tudo bem? Eu sou Emílio e li seus livros. Queria conversar um pouco com você, mas antes queria te perguntar por aqui mesmo, né, se você tem algum romance, você está escrevendo algum romance, né? Então, eu olhei aquela mensagem assim, depois de ter dado aula para a Sexta A, e achei que aquilo era uma mensagem fake ou errada, enfim. Tanto que eu nem respondi nada naquele dia, deixei passar o dia. No outro dia, li a mensagem com mais calma e pensei, será que é verdade mesmo isso aí que está acontecendo, né? E aí, respondi a mensagem, e dizendo: oi, tudo bem? Então, que bom que você gostou dos livros, né? E sim, eu estou escrevendo um novo livro, né? Mas eu não estava, né? Assim, eu nem tinha ideia, eu não tinha ideia ainda de como que ia ser o Avesso da Pele. Mas a população negra não tem chance de escolher, né? A gente tem que pegar o que aparece, né? Então, a oportunidade apareceu, não podia me dar o luxo de dizer, não, me procura daqui a 2 anos, né, que quem sabe eu tenho aí um livro. Então, eu disse que eu tinha esse livro, e aí a gente começou a conversar e tal, e ele me perguntou que livro era, e eu falei, é a história de um professor de literatura, né, que tem problemas familiares e tal. Ele, me manda então um trecho do romance. E eu disse, cara, eu não posso te mandar o trecho do romance porque tá ruim, não tem como. Daí ele, não, então faz o seguinte, me manda uma sinopse então desse teu romance. Mas assim, você tem que me mandar logo, porque a gente vai ter reunião de pauta, não sei o quê, para decidir quais os livros a gente vai publicar em 2000, sei lá o quê. E aí eu fiquei me enrolando, porque professor, dando aula, aquela coisa toda e tal. E aí chegou o dia que eu precisava mandar, né, o último dia, e aí eu recebi uma mensagem do editor às 9h30 da manhã, e eu dando aula ainda, e ele me cobrando a sinopse do possível livro, né? E aí, quando chegou a hora do intervalo, às 10 horas, eu peguei a mensagem e eu não tinha ainda feito a sinopse, né? Nisso, eu trabalhava num colégio particular, católico, e eu estou lá respondendo a mensagem na sala dos professores, e chega o padre, que era o dono da escola, né, e me chama e diz, Jefferson, vamos lá embaixo tirar foto com o Dom Bosquinho. Dom Bosquinho era um boneco, né, que representava a escola, né, e eu aqui tentando digitar a sinopse, né, do Avesso da Pele ou tirar foto com o Dom Bosquinho, né. E aí o que eu fiz? Eu fui lá, tirei a foto com o Dom Bosquinho e disse, eu preciso ir ao banheiro, né? E aí eu fui ao banheiro. O que eu estou contando para vocês não tem nada de glamour, assim, né? Mas eu escrevi a sinopse do Avesso da Pele dentro do banheiro. E aí foi uma sinopse rápida, assim, né? Explicando o que era. Então, a história de um professor de literatura negro, sofre abordagens policiais, tem problemas familiares, e, enfim, eu não coloco que ele morre ou alguma coisa assim. E aí mandei, né? E mandei assim, é óbvio que eles não vão querer esse tipo de livro, porque, para mim, o Avesso da Pele era muito óbvio.
né? Quem que vai querer saber sobre a história de um professor? Pessoas negras morrem nas mãos da polícia todos os dias, a gente vê isso na TV. Relação pai e filho, já temos isso na literatura, então eu já achava que não ia rolar, né? Mas aí, para minha surpresa, dias depois, o meu editor me manda um e-mail já com um contrato dizendo que queremos o livro, né? Com prazo de 18 meses. Você acha que consegue? E eu nunca tinha escrito um livro em 18 meses, né? Meus livros são demorados. E, de novo, eu não ia dizer para eles, não, espera 5 anos que daí eu escrevo O Avesso da Pele. Eu disse, não, topo, vamos lá. E aí, em 18 meses, eu fiz menos, né? Eu fiz em menos de 18 meses O Avesso da Pele. Você descobriu a voz, né, do narrador, essa coisa toda. Quando você fez a sinopse, você não tinha a menor ideia. Foi na escrita que você... Foi durante o processo que eu descobri que voz era essa, né? E não podia ser uma voz comum, né? Tinha que ser uma voz diferente. Aí é que eu chego nesse narrador em primeira que emula uma segunda pessoa. Né? O romance era para ser todo em segunda pessoa, todo em você e você. Você chegou a começar assim e depois mudou? Ele começa assim, né? Você. E aí, de repente, eu coloco um eu ali, né? E esse eu soa um pouco esquisito. E aí eu comecei a pensar, mas tem alguma coisa aí que eu acho que dá para fazer, né? E aí eu comecei a alternar as vozes, né? O eu e o você, né? O eu do narrador filho e o você se dirigindo ao leitor e ao pai. E ali eu achei o tom. Aí é a melhor coisa do mundo, né? Quando você está escrevendo um livro e acha o tom do livro, aí a coisa vai. O problema é quando você não consegue, né, achar esse tom e o livro vai meio que se arrastando e você percebe que não está legal. Mas com A Avesso da Pele eu achei o tom logo, né? E foi diferente dos outros, em que eu custei muito para conseguir achar a voz narrativa, né? O editor te pedia, no meio do caminho, assim, para ver alguma coisa, como é que estava indo, ou você mostrou o livro pronto? Eu mandei pronto. Eles pediam, assim, né? Eu lembro do meu editor vir a Porto Alegre e ele, e aí, dá para ler alguma coisa e tal? Eu disse, não, só vou mandar pronto. E aí mandei o livro pronto, o livro foi editado, aí foi a primeira vez que eu fui editado. Assim, os meus outros livros eu só mandava e editavam. E eu gosto de ser editado. Ele mexeu? Eu acho que teve ali uma conversa que eu nunca tinha tido na vida, assim, enquanto escritor, assim, né? De reflexão mesmo sobre as coisas, né? E quem editou foi o Luiz Schwartz e o Emílio. Foram 2 editores que fizeram 2 ótimos editores. 2 ótimos editores. E o Emílio é escritor também, né? Então ele tinha pegada de editor e também de escritor. Então eu tive sorte de eles entenderem o livro, entenderem a sensibilidade do livro. E aí a edição foi bem importante para o livro, né? Porque também tem a montagem, né? E aí tem a história do último capítulo que eu coloquei, né? Que não é o último capítulo, mas é o mais falado, né? Que é quando o Henrique tenta dizer para o filho que o racismo existe, né? Que é o capítulo 4, é necessário preservar o avesso, né? Preservar aquilo que só você tem e tal. E esse capítulo, capítulo 4, quando eu terminei o livro, ele não estava lá. E eu senti a necessidade de alguma forma, dizer alguma coisa sobre o título O Avesso da Pele. E de novo, né, precisava mandar logo o livro, já tinha acabado o prazo. E já tinha o título do avesso. Já tinha o título do avesso. E aí eu escrevi meio às pressas o capítulo 4, que é um capítulo curto, né? E, para minha surpresa, é o que a galera mais gosta, assim, né? É impressionante como as pessoas leem esse trecho na internet. Tem gente que tatuou frases, né, desse trecho. Ele é muito emocionante, é um texto. Mas aí depois eu fiquei pensando que, embora tenha sido escrito rápido, mas talvez o livro todo me preparou para escrever esse capítulo. Eu acho que eu não conseguiria partir
do livro com esse capítulo. Eu acho que ele precisou existir depois, né, de toda a travessia, a trajetória que é escrever, né, um livro, para eu chegar nesse capítulo com uma síntese, porque esse capítulo é a síntese do Avesso da Pele, né? Então, acho que eu precisei escrever o livro para chegar nesse capítulo, né? Ô Jefferson, e a reação do público foi imediata? Assim, deu para sentir logo de cara que o livro ia pegar? Ou teve algum acontecimento, teve alguma coisa que pôs esse livro na vitrine assim, de uma forma muito forte? Foi um ano muito esquisito, né, 2020, porque eu estava prestes a publicar em março, né, o livro ia sair em março de 2020, e foi justamente quando a pandemia chegou e começou a fechar tudo. E aí eu recebi uma ligação do meu editor dizendo: Jefferson, a companhia não vai publicar nenhum livro esse ano, se cuide, porque eu acho que infelizmente vai morrer muita gente, e a gente não sabe o que vai acontecer. E aí foi, né, aquele horror todo que a gente sabe. Em maio teve a morte do George Floyd, né, que também foi uma grande comoção mundial, né, então misturava ali um pouco pandemia, né, o racismo, a violência policial. E aí, quando chega em junho, a companhia começa a dizer que vai publicar livros, né, e um dos livros que ia ser publicado era o Avesso da Pele. Quando o livro vai para a gráfica, eu começo a receber, como se diz, propostas de tradução e propostas de audiovisual, né? Então, recebi uma proposta de uma produtora alemã e uma produtora brasileira disputando os direitos do Avesso da Pele. O que, para mim, era uma grande novidade, assim, não fazia nem ideia como é que esse mundo funcionava, né? E aí, um dia, eu recebi uma ligação no departamento lá da companhia, né, que faz essa negociação. E aí eles, naturalmente, de maneira muito natural, me perguntando: e aí, Jefferson, você prefere a produtora alemã ou a brasileira? E eu disse: olha, eu não sei, não faço a mínima ideia de como essas coisas funcionam, resolvam aí, porque... E aí eu comecei a entender que esse livro tinha alguma coisa, né? Eu não sabia o que, mas eu achei que ele tinha alguma coisa. Aí o livro é publicado, rapidamente... Sem lançamento presencial, né? Sem lançamento presencial, a gente fez uma live no Instagram. E rapidamente ele chega nas universidades, chega nas escolas. Aí tem uma história engraçada, porque o Cauã Raymond postou a foto, né, do Avesso. E aí uma amiga minha me mandou uma mensagem: Jefferson, olha só o Cauã, né? E ela assim: mas olha só, eu só sigo ele, tá? Porque, se justificando por que ela seguiu. Eu: não, tudo bem, não precisa se justificar, não, que legal que ele postou o Avesso da Pele, né? E aí aquilo começou a ganhar uma dimensão que até então eu não sabia, porque até 2020 eu era professor, né, de literatura, dando aula, né, para adolescentes, para crianças, e de repente aquilo toma uma dimensão, e aí eu começo a aceitar tudo que é convite, era tudo online, né? E isso começou a criar problemas na escola, porque mesmo sendo online, alguns horários começaram a bater, e aí a coisa começou a ficar esquisita e tal. Aí em 2021 já começam os convites para viagem, aí de novo eu tenho que pedir licença para sair da escola, né? E aí até que chegou 2022, no início de 2022, eu comecei a me planejar para sair da escola, né? Aí eu avisei 6 meses antes, né, para a escola que na metade do ano eu iria sair. E aí, desde então. E a crítica também te recebeu bem? A crítica recebeu o Avesso da Pele muito bem, assim. Eu acho que eu sou privilegiado no sentido de eu não tenho uma experiência de críticas negativas, assim. Tem uma e outra aqui, né? Mas eu não tenho essa experiência de publicar um livro e ter uma má recepção, né? O que me deixou mal acostumado, assim, né? O Jabuti foi quando? O Jabuti foi 2021. 21. Final de 21, né? E aí foi um outro desdobramento também, né? E aí o que
já era muito, se tornou mais ainda. A sua vida mudou? A vida mudou. Em todos os sentidos? Em todos os sentidos, sim, mudou. Do ponto de vista prático, você deixou, né, a docência, se concentrou na literatura, abriu uma perspectiva nova na sua vida. Sim. Você ali já se assumiu como escritor? Só com a Vestapelle. Com a Vestapelle? Com a Vestapelle, porque eu pensei, se eu vou sair da escola, né, que é algo que eu gosto de fazer, e eu me imaginei me aposentando como professor, eu tenho que acreditar que eu sou escritor, né? Eu tenho que me colocar nesse lugar, né? E aí sim é que eu assumo esse lugar de ser escritor. E hoje a minha profissão é a literatura. O que você escreve na recepção do hotel hoje, quando você chegou? Profissão? Eu nem escrevo mais. Mas se eu fosse escrever, eu escreveria escritor. Quando me perguntam em algum lugar, né, o que você faz, eu sou escritor, né? E eu acho que eu estava lendo acho que é o Ricardo Piglia, eu acho. Estava lendo uma coisa do Ricardo Piglia e ele dizendo, não, o Mário Livreiro, né, no Romance Luminoso, perguntam para ele o que ele faz e ele diz que ele escreve romance, né? E as pessoas perguntam, mas romance de quê? E ele diz, romance de ação. Porque não deixa de ser, né? E aí você corta, né, metade do caminho para explicar para a pessoa o que é um romance e tal. Então é isso, o meu trabalho hoje é com a palavra, é assim que eu ganho a vida, né? Então eu não ganho a vida só com os direitos autorais, eu ganho a vida escrevendo colunas. Hoje eu tenho uma editora também chamada de Adorim, então eu edito livros, eu escrevo roteiros também, né? De repente acharam que eu tinha condições de escrever roteiro, então hoje eu tenho pelo menos 4 projetos de roteiro. Enfim, a minha vida hoje gira em torno da palavra, gira em torno da literatura, né? Editora de Adorim? De Adorim. Uma bela homenagem ao nosso Rosa. Guimarães Rosa. Quer dizer, você que nunca tinha lido até os 24, depois você mergulhou esses classicões te influenciaram, esses nomes aí, Clarice Lispector, o próprio Rubem Fonseca. Eu disse para vocês que eu entrei numa espécie de obsessão, e foi mesmo. Assim, né? Aí você leu esse povo todo? Foi um momento da minha vida ali de, sei lá, 3, 4 anos, em que eu saía muito pouco de casa, virei aquele cara esquisito que vive dentro do quarto, lendo, e a família acha que não está fazendo nada, né? E eu queria ter livros, né? E aí eu gastava muito dinheiro, muito não, mas o pouco que eu ganhava, pegava livro emprestado, roubava livro, pegava emprestado, não devolvia. Então, assim, foi de fato, parece que eu estava tentando recuperar o tempo perdido, né? Assim, e uma certa indignação também, né? Tipo, como é que ninguém nunca me falou que ler era tão bom? Né? Como é que ninguém conseguiu me convencer que estar próximo dos livros poderia mudar a minha vida, porque, na verdade, não foi a Vestapelle que mudou a minha vida, foi a leitura, né? Foram os livros que mudaram a minha vida, né? E quando eu descobri isso, a minha prática, né, enquanto professor também mudou, né? Porque eu queria também que a vida dos meus alunos mudasse nesse sentido. E aí eu li todos esses clássicos, li e reli, porque eu lia para mim e relia para dar aula. Então, os primeiros clássicos que eu comecei a ler para a faculdade também, né, foram Don Quixote, Hamlet, Dostoiévski, todos esses autores clássicos, né, foram os que chegaram primeiro. Aos poucos, eu comecei a me aproximar da literatura negra norte-americana. Eu comecei a ler James Baldwin, Toni Morrison, Ralph Ellison. E só já no fim da minha graduação é que eu chego nos autores negros brasileiros, né? E aí que eu começo a ler e reler Machado, Lima Barreto. É que você descobriu que o Machado era negro? Aí descobri que o Machado... Não, primeiro descobri que o Machado era moreno, né? Na graduação. Aí no mestrado, o pessoal disse que ele era, assim, era mestiço.
E aí no doutorado o pessoal disse, não, agora é. Né? É negro mesmo, né? Pode... Né? E aí mudou também a minha forma de escrever, né? Ter essa autorização, né? Para reconhecer na minha trajetória também a possibilidade de ficção, de ficcionalizar também, enfim, as pessoas que conviviam comigo, né? Então. Tendo elementos biográficos, naturalmente, você faz um trabalho de ficção que acho que isso é fundamental para o escritor. Há pouco tempo eu li, você deve ter lido um ensaio do José Faleiro na Piauí, onde ele discute forma e conteúdo, né? E é um autor que fala de periferia, fala, né, da desigualdade e tudo, mas ele faz uma defesa veemente do trabalho com a forma, né? Quer dizer, não basta você trazer um tema pungente se você não trabalha aquilo de uma forma literária, para você se... A gente conversou sobre esse texto da Piauí, nós somos muito amigos, né? E a gente conversa de literatura jogando sinuca, lá em Porto Alegre. E o Faleiro tem um bar lá em Porto Alegre, não sei se você sabe. Mas ele voltou para lá porque ele estava morando aqui. Não, ele fica um tempo aqui, porque a namorada dele mora aqui, né? Mas ele passa mais tempo em Porto Alegre e ele tem um bar. Na verdade não tem um bar, mas ele está tanto lá que as pessoas acham que o bar é dele. Né? E aí nesse bar a gente fica jogando, né, sinuca e conversando de literatura e tal, e bebendo, aquela coisa toda. E a gente falou desse texto da Piauí e na verdade ele disse isso, né? Eu falei, eu estou dizendo óbvio. Estou dizendo óbvio para a branquitude. Porque há uma acusação, né, de que nós não sabemos da forma, né, que a gente só sabe de conteúdo, né, que as pessoas nos leem porque o nosso conteúdo é militante, o nosso conteúdo, né, e não tem uma preocupação, né, com a forma, com a estética, com a escolha da palavra. E isso tudo tem a ver com aquela professora lá da USP, né, que fez aquele comentário dizendo que o Itamar não era literatura. Então, ele escreve um texto dizendo o óbvio. Olha, nós, autores negros e periféricos, sabemos que tem pessoas negras e periféricas que não sabem escrever também. Né? Assim como pessoas brancas, né, burguesas, que também não sabem escrever, né, que não escrevem bem. A gente sabe disso. A gente sabe o que é forma e conteúdo. Eu estou dizendo o óbvio para essas pessoas. Né? Por isso a defesa, né, muito apaixonada. Né, eu acho uma besteira a gente ficar discutindo essa questão, né, de forma e conteúdo, porque acho que a gente está em outro lugar já. Né? Se a gente estivesse lá no início do século, né, quando os modernistas falavam dos parnasianos, né, era a mesma discussão, não era? Né? Poema lá do Oswald, né, do Sapo, né, debochando dos parnasianos. Aí chegam os concretistas. Mesma coisa. Pessoal falando mal, só é forma. Né? Pega lá um liquidificador, liquidifica a dor. Isso aí qualquer um faz. Né? Então, acho que essa discussão é uma discussão que não leva. Né? Eu acho que, pelo menos para mim, já está superado nesse sentido. Né? Uhum. Você falou que fez esse livro muito rápido, que o seu processo é um pouco diferente. Como é que nascem os seus livros? Você faz anotações, você faz uma prévia, você pensa na estrutura do livro inteiro, você vai testando. Como é que é? É um processo longo? Como é que é a gestação dos seus livros? O processo de um livro, ele, pelo menos para mim, é sempre longo. Né? Há um processo interno, e esse processo interno, para mim, é mais importante. E é um processo solitário, né, de silêncio, de não dizer para as pessoas o que você está pensando. E o livro surge com um personagem. Né? Os meus livros são livros de personagens. Né? As pessoas lembram mais do personagem do que da história em si. Né?
E por quê? Porque há na criação justamente essa preocupação com esse sujeito, com esse personagem. E aí eu vou convivendo com esse personagem até que ele me convence que, bom, chegou a hora de a gente ir para o computador e escrever. Então eu não anoto, não tenho essa preocupação assim de anotar coisas. O escritor lá do Rio Grande do Sul, Moacir Scliar, ele dizia que se ele pensa numa coisa que ele acha que é genial, ele não vai anotar. Porque se ela voltar, é porque de fato ela é genial. Ou seja, ela fica. Né? E eu acredito nisso. Assim. E talvez aquele ímpeto também da primeira criação é só uma preparação para vir algo que seja mais elaborado, que seja algo melhor. Então a primeira versão nunca é o livro. Né? As 80, 100 primeiras páginas não é o livro. Né? Aquilo vai tudo fora. Não fica. Né? O que vai ficar é a partir dessas 100 páginas, aquilo que você vai escrevendo, e aí sim você começa a entrar no universo do livro, e por isso que é demorado. Né? E eu gosto dessa demora, desse artesanato. O romance te permite o erro. Né? O leitor perdoa um parágrafo mais ou menos. Né? O leitor perdoa uma frase. Né? O romance permite frases como "fui até a janela". Num poema, fica esquisito. Né? Ou seja, o poema ele tem uma outra precisão com a palavra. Né? E o romance não. O romance permite o desperdício. Né? E eu só consigo escrever no desperdício. Assim, né? de ter esse excesso de palavras, porque daí eu vou ganhando o leitor nos pontos. Né? Vou cansando o leitor até que o leitor acredita no personagem. Tá, me convenceu, agora eu vou até o final com você. Então, por isso que eu acho que eu me sinto à vontade com o romance e não me arrisco na poesia. A teoria do Cortázar, né? Do Cortázar. O conto é por nocaute e o romance é por pontos. Você está aí com um livro novo. Seu próximo livro não é um romance? Não, o próximo livro é uma proposta que a editora me fez de, enquanto não vem um romance, uma literatura de ficção, né, uma ficção, propor então um livro de não ficção. E é um desejo também que eu queria, né, de fazer essa investigação interna, né, de como os livros chegaram na minha vida e como isso mudou. E aí chamo para conversa também Machado de Assis, Lima Barreto, Carolina Maria de Jesus, o próprio James Baldwin. Tem um capítulo só para o James Baldwin. E é um livro que é muito pessoal, mas não é um livro acadêmico. Ele é um livro, de certo modo, uma linguagem literária. E eu começo esse livro falando da história de um quase afogamento que eu tive e que esse momento foi muito significativo para que eu mais tarde me tornasse leitor. Né? Quando eu quase, aos 12 anos, fui inventar de atravessar de Copacabana para Ipanema, aos 12 anos, com uma prancha improvisada de isopor. E detalhe, eu não sabia nadar, né? Não era surfista, então óbvio que isso ia dar errado. E aí fiz essa travessia, e aí, enfim, perdi a prancha, comecei a me afogar, fui salvo por um surfista, me levou para a praia, viu que eu estava bem, e aí depois começou a me xingar, né, e dizer que não era babá e tal. E aí, naquele momento, né, foi a primeira vez que eu olhei para o mar de maneira diferente. Né. Foi a primeira vez que eu vi o mar. Né, porque até então o mar era um brinquedo ali. Né. Eu tratava o mar como uma brincadeira. E ali não, ali naquele momento, quando eu vi aquela imensidão toda, entendi, né, que o mar é um grande abismo preenchido de águas, né, que na verdade a gente mora em montanhas. Né, e aquela imensidão toda fez com que mudasse alguma coisa em mim. E a leitura passa
por esse momento, né? Passa por esse momento de alumbramento, né? De assombro, de curiosidade, né? E aí, nesse livro, eu reflito que esse episódio fez com que eu refletisse que mar era esse, né? É o Atlântico. E que séculos atrás, pessoas negras se afogaram naquele Atlântico, né? Naquela travessia macabra, né, da diáspora negra em navios negreiros. 30% dessa população negreira morreu no mar, né? A gente tem relatos, né, de historiadores que falam que até a rota dos tubarões mudou para seguir os navios negreiros. E aí eu tinha visto um documentário sobre a Martinica meses atrás, que falava sobre a história de pescadores da ilha da Martinica. E tem um relato de um pescador que ele diz o seguinte, que ele perdeu muitos amigos no mar, por acidente e tal, mas que ele precisou perdoar o mar para continuar entrando nele, né? E aí eu reflito que a diáspora negra também precisou perdoar o Atlântico para conseguir entrar nele de novo, né? Tanto que fez com que um menino de 12 anos entrasse nesse mar e tratasse o mar como um brinquedo, né? E hoje eu tenho uma outra relação com o mar, né? Hoje eu entro pedindo licença, né? Coloco ali o pé primeiro, vou até a cintura, né? Volto. E esse acontecimento me preparou para que depois eu chegasse nos livros, né? Então, quando eu digo que eu me tornei leitor aos 24 anos, na verdade, houve uma preparação para isso, né? Você não se torna um leitor só porque te dão um livro na mão. Você se torna um leitor porque há uma preparação antes. A preparação, digamos, que eu considerasse perfeita, seria aquela em que um leitor é preparado desde que sai da barriga da mãe, né? Quando ele começa a ser bem tratado, ele tem as necessidades básicas atendidas, ele tem um lar confortável, ele recebe carinho dos pais, ele é exposto a um ambiente cultural, ele tem livros no banho, tem livro espalhados pela casa, ele vai no teatro, vai no cinema, ele ouve conversas, ele vai no teatro ver palestras. Tudo isso vai formando esse leitor, né? Esse possível leitor, até que ele chega no livro e ele consegue educar os seus sentidos, né? O leitor é aquele que consegue educar os seus sentidos. Ele se aquieta diante daquele objeto, né? Ele pega o livro, a gente não lê o livro com os olhos, a gente lê o livro com o corpo. Agora, quem no Brasil tem condições de fazer isso, de se preparar para a leitura? Por isso que é tão difícil formar leitor, né? Porque a gente não tem um ambiente, não temos ambientes que façam com que as pessoas tenham essa sensibilidade de educar os seus sentidos diante do livro. Então, a minha educação sentimental e intelectual, ela se deu de maneira meio abrupta, como eu contei aqui para vocês, né? Não foi dessa forma. Foi um quase afogamento, foi às vezes que eu me quebrei, né? Foram as vezes que eu fui abordado pela polícia, foram as vezes que eu perdi parentes próximos. Foi essa sensibilidade bruta, né, que eu fui lapidando até chegar aos 24 anos e, bom, eu acho que eu me encontrei no mundo. E ser leitor é escolher conviver com os livros, né? Ser leitor é um modo de viver, né? É você ter essa convivência diária com os livros. É você não conseguir sair de casa sem ter um livro com você, mesmo que você não vá ler, mas você precisa ter ele perto. É uma coisa física, né, que você tem em relação... E eu estou falando do objeto livro mesmo, não estou falando do Kindle, né, estou falando justamente desse... É preciso criar nas pessoas esse desejo pelo objeto livro, né? E foi isso que eu tentei fazer, tanto enquanto escritor como professor, né? É uma guerra um pouco desigual, né, Jefferson? Porque também as crianças se sentem muito mais atraídas por movimento, por tela, por cor. A leitura ela exige uma disciplina, ela exige o corpo estar ali à disposição.
né, uma imersão naquilo ali. É um aprendizado. A leitura é um aprendizado. Você pode escutar música fazendo um monte de outras coisas. E está ali absorvendo a música. Mas o livro, se você não parar, abrir aquela página, ou seja, a coisa da concentração, eu vejo as pessoas muito dispersas, né? Hoje, com muitos estímulos. Então, eu sei porque eu estou com um filho pequeno também. Né? Então, é difícil você conseguir que o livro seja atraente. É um aprendizado. É um aprendizado difícil, mas quando você vê um livro como o seu, um sucesso desse, seu, Itamar e tantos outros, assim, tem leitores. Existe um público leitor no Brasil, existe um consumo de livros, existe gente que gosta de ler e que às vezes não tem nem como acessar, né, os livros. Você tem uma visão otimista em relação à possibilidade da gente construir um país mais leitor? Você acha que essa formação de leitor é ponto central na educação? Eu acho que tem umas contradições, assim, né? Porque a gente tem aquela pesquisa do Retratos da Leitura, né? Acho que a última é de 2023 ou 2024, se eu não me engano. E é bastante revelador, assim, né? Então, a gente teve uma diminuição de leitores, acho que 7%, não, 7 milhões de perda de leitores. E aí muita gente questiona qual é o método, né, de você também fazer esse cálculo, né? Ou seja, definir quem é que é leitor. Né? E muita gente entra também naquela maratona de leitura. Né? Tem muita gente na internet fazendo isso, né? Contando o número de livros que leu. Né? Aí tem aquelas pilhas. Né? E aí você se sente um merda porque você só leu 2 livros, né? E a pessoa leu 18 livros. Né? E na verdade, não dá para você medir a leitura por aí. Né? Eu acho que tem a ver com a qualidade de como você lê. Né? O quanto você se envolve com o livro. Então, tem umas contradições nesse sentido. Então, a gente tem perda de leitores, mas daqui a pouco você tem ali uma Bienal com muita gente. Muita gente. Né? Você tem milhares de clubes de leituras. Eu tenho certeza que aqui deve ter muitas pessoas que participam de clubes de leitura. Né? Em 2020 foi o boom dos clubes de leituras online. Né? As pessoas, né, faziam muitos, né, clubes. Eu fui convidado para vários, né, desses clubes. E, inclusive, uma vez me convidaram para um online. E aí me mandaram o link. E aí eu entrei. E aí tinha uma senhora já me esperando. Né? E eu disse, oi, tudo bem, boa noite. E ela, boa noite. E ela disse, podemos começar? Eu disse, podemos. E eu perguntei, e cadê o pessoal? Né? E ela disse, o clube sou eu. Né? Isso é que eu estou começando. Então, fica a dica, se vocês quiserem começar. Um clube só com uma pessoa dá também para fazer isso. Né? Então, os clubes viraram esse fenômeno. Então, parece que é meio contraditório. Assim. A gente reclama que não tem leitores, mas, ao mesmo tempo, você tem essa movimentação, ao aumento também na venda de livros. Né? Então, tem aí algo mais complexo do que a gente dizer que diminuiu o número de leitores. Mas eu sou otimista. Assim. Eu acho que houve uma redescoberta da literatura brasileira nos últimos anos. Eu acho que há um interesse maior. As livrarias entenderam isso. Né, ainda bem, a gente chega hoje na livraria e consegue encontrar já na frente autores brasileiros. Eu só implico ainda com a lista dos mais vendidos. Sempre colocam os brasileiros junto com a lista dos estrangeiros, e aí óbvio que, né, os brasileiros não aparecem. Mas eu acho que a gente tem um futuro promissor, assim, no sentido de leitura. Né? Você falou que está otimista, né? Tá em relação a... Você tem uma escrita, os seus livros, eles têm uma espécie, não sei se posso falar isso, tem um compromisso com uma realidade. Né? Não é uma literatura de militância, mas é um compromisso. Você, quando você está pensando num livro, você já falou que a história começa com um personagem, mas você tem isso dentro de você. Eu acho que eu não posso deixar de
continuar falando de algumas coisas. O meu compromisso como escritor e como escritor que hoje tem uma visibilidade muito grande, acho que exige de mim um certo... Você tem assim, uma autocobrança em relação aos temas que você vai desenvolver. Você hoje é uma pessoa que tem uma voz, que você tem a sua opinião é ouvida, não é? As pessoas te escutam, te convidam para vários eventos, você tem uma responsabilidade, vamos dizer, ética. E como é que você traduz isso para a sua literatura? Você acha que a sua literatura tem que ter esse compromisso? O escritor tem uma responsabilidade ética sempre, né? E essa responsabilidade tem a ver com o teor da própria literatura, né? Então, vou dar um exemplo do que aconteceu com o Avesso, né? Sobre a censura. Então, o Avesso foi censurado por causa de uma cena de sexo, né? Do Henrique com a Juliana, e a diretora reclamou que eram palavras de baixo calão, que eram palavrões, né? E se a gente pega essa cena, né, deslocada, sem o contexto, e joga ela na internet, obviamente que você tem ali uma cena que ela por si não é literária. Ela é gratuita. E a internet mostra sexo e violência de maneira gratuita. O que a literatura faz é dar um contexto, traz uma reflexão e não te dá respostas, né? Ela faz com que você reflita, né, sobre o que está acontecendo ali. Então, a responsabilidade do escritor, a responsabilidade ética do escritor é justamente fazer isso. Então, você não pode escrever uma cena de sexo só pela cena, né? É preciso que haja, junto com essa cena, uma proposição reflexiva. Você precisa levar para o leitor para além daquela cena. Uma cena de violência, ela não pode ser violenta só porque ela tem que ser. Ela tem que entregar algo a mais do que aquela cena, né? Por isso que o escritor ele tem que ter essa responsabilidade. Então, quando eu penso no Avesso da Pele ou no De Onde Eles Vêm, né, que tem as cotas, né, como pano de fundo, eu estou tendo essa responsabilidade ética nesse sentido, né? Ou seja, é um rapaz negro que entra numa universidade durante a implantação das cotas. Eu tenho que ter uma responsabilidade porque, embora seja ficção, há ali elementos que representam a realidade, né? E esses elementos, eles não podem ser banais, eles não podem ser superficiais, eles têm que ser profundos, né? Por isso que, quando você quer construir um personagem complexo, você tem que apostar na contradição desse personagem, né? Um personagem é bom quando ele é contraditório, quando ele carrega o bem e o mal dentro de si, né? Porque se você tem um personagem plano, né, um personagem que é só mal, é só ruim, ele funciona nas novelas, né, televisivas, ele funciona bem. Mas na literatura não é dessa forma que as coisas acontecem, né? Então, a minha responsabilidade ética tem a ver nesse sentido. E é uma responsabilidade ética social, né, mas também é uma responsabilidade em termos de criação, em termos estéticos. Eu preciso oferecer para o meu leitor uma boa história, antes de qualquer coisa. Antes de debater cotas ou violência policial, eu preciso convencer o meu leitor que essa história vale a pena ser lida, né? E é a partir daí que eu começo a escrever, né? Que tipo de história eu gostaria de ler. Mas a gente pode dizer, eu não vou estender muito mais não, a gente pode dizer que os seus livros têm, não é o racismo nessa questão, mas existe uma linha que talvez seja aquela da experiência negra, né? Em toda a sua complexidade, né? Tem as questões raciais, afetivas, amorosas, tem um monte de coisas, e que a sua literatura
tem ajudado a compreender melhor isso, sabe? Acho que é um valor que os seus livros têm, assim, é o peso literário que tem essa camada desse compromisso, sabe? E essa experiência negra, ela é muito forte nos seus livros. Não precisa ficar com cartaz fazendo militância, mas ela literariamente nos leva a entender um pouco esse lugar, sabe? Agora, é importante dizer que a literatura engajada, né, e o Antônio Cândido fala nisso no Literatura e Sociedade, a literatura engajada ela é importantíssima e necessária. Uhum. Né? E ele fala sobre isso, ele fala inclusive dos livros do Jorge Amado, dizendo que o sistema literário ele precisa, né, de diversos tipos de literatura. Né? E essa literatura engajada ela é importante porque ela é mais pragmática e direta, e em alguns momentos da história a gente precisa dessa literatura. Né? Se a gente for pegar, por exemplo, o Islã, né, ou o rap, a gente tem ali, obviamente, uma linguagem mais engajada, a gente percebe ali. Né? E ela é importante porque ela mobiliza um determinado público que, naquele momento, precisa dessa literatura engajada. Isso não significa que ela seja menor, né, que a literatura menos engajada, mas ela é uma literatura necessária, né, para aquele momento. E o que eu quero com os meus livros é propor para o leitor algo muito simples, que ele vá até o final, que ele termine o livro. Né? Porque eu fui uma pessoa que não encontrou esses livros até os meus 24 anos. Né? E o que eu quero com os meus livros é isso, é ele pegar... Eu não quero que o meu leitor se sinta ignorante ou burro, porque não consegue avançar no livro. Né? Eu quero que ele goste e consiga terminar. É uma forma de me vingar também, né? Assim, de poder dizer, olha, eu consegui fazer algo que eu esperei durante toda a minha juventude, não aconteceu, e agora eu consegui fazer. Então você pensa no leitor, né? Penso. Quando você escreve. Penso no leitor. Eu penso nesse leitor que vai pegar o livro pela primeira vez. Vai pegar um livro de literatura pela primeira vez e vai seguir. Muito bom, gente. A hora está adiantada. O Gui Ventura está aqui ainda? Tinha um pequeno texto para a gente finalizar. Às vezes você fazia um pensamento e morava nele. Afastava-se. Construía uma casa assim, longínqua dentro de si. Era esse seu modo de lidar com as coisas? Hoje, eu prefiro pensar que você partiu para regressar a mim. Eu não queria a sua ausência como legado, eu queria um tipo de presença, ainda que dolorida e triste. E apesar de tudo, nessa casa, neste apartamento, você sempre será um corpo que não vai parar de morrer. Será sempre um pai que se recusa a partir. Na verdade, você nunca soube ir. Até o fim você acreditou que os livros poderiam fazer algo pelas pessoas, no entanto, você entrou e saiu da vida e a vida continuou áspera. Em silêncio, há nos objetos memórias de você. Mas parece que tudo que restou me agride ou me conforta porque são só sobras de afeto. E em silêncio esses mesmos objetos me contam sobre você. É com eles que eu te invento e te recupero. É com eles que tento descobrir quantas tragédias
ainda podemos suportar. Talvez eu deseje chegar a algum tipo de verdade, não como um ponto de chegada, mas como um percurso que vasculhe os ambientes e dê início a um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça que começa atrás da porta, onde encontro um alguidar de argila alaranjada e dentro dele uma pedra, um ocultar, enrolado em guias de cores vermelhas, brancas e verde. Um orixá. Observa com cuidado. É assim que se adentra numa vida que já se foi. Tiro o ocultado alguidar. Eu lembro o dia que você me disse que sua cabeça era de Ogum e que isso era ter sorte, porque Ogum era o único orixá que sabia lidar com o abismo. Eu lembro que foi da sua boca que eu ouvi pela primeira vez a palavra abismo. Abismo. Tem palavras que a gente guarda na infância porque nos confortam. Eu lembro agora do que a tia Laura havia me dito para fazer quando eu encontrasse seu Ogum. Enrole-o num pano, segure-o entre as mãos e leve para o rio. Ela me disse. No entanto, antes de sair, eu vou ao seu quarto e observo da porta. Há roupas espalhadas, outras jogadas no armário, sobre a mesa há caneta sem tinta, meias sem par misturada com notas de supermercado, há papéis, cadernos, há pastas com provas e redações dos seus alunos. Teu caos me comove. Eu olho para tudo isso e percebo que serão esses objetos que vão me ajudar a narrar o que você era antes de partir. Os mesmos utensílios que te derrotaram e que agora me contam sobre você. Os objetos serão seu fantasma a me visitar. Obrigado. Obrigado, Gui. Bom, gente, a conversa está muito boa, mas já está bem tarde. Então, muito obrigado, Jefferson. Obrigado mesmo por essa conversa tão boa. E obrigado vocês pela presença. E continuem acompanhando Letra em Cena. Obrigado, gente. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.